Boa noite, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Ivan. O pastor Mateus pediu para eu compartilhar um breve devocionalzinho com os irmãos. E para isso eu vou ler aquela passagem da transfiguração de Jesus, que está em Mateus 17, do 1 ao 8. Vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia. Diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. É uma passagem muito conhecida, tenho certeza que a grande maioria dos irmãos já conhece. O que eu queria frisar nessa passagem é, em primeiro lugar, o versículo 4, a atitude de Pedro, mediante a glória que ele viu, né, das vestes do Senhor ficarem alvas e o seu rosto resplandecer como a luz. Ele quis aprisionar aquela glória. Ele fala: Senhor, é bom estarmos aqui, vamos construir 3 tendas, né, uma para você, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro ainda tinha uma mentalidade do Antigo Testamento, na qual a glória de Deus ficava aprisionada ali no tabernáculo, né? Mas nós que temos a revelação do Novo Testamento, sabemos que o propósito de Deus é que a sua glória encha toda a terra, né? Está em Números 14, 21, diz o seguinte: Tão certo como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra como as águas cobrem o mar. Então essa é uma promessa do Senhor. E sabemos que isso vai acontecer quando o Senhor retornar. Isso está cada dia mais breve, meus irmãos. Vemos pelos sinais. O Senhor Jesus retornará, independente da linha teológica, escatológica que a gente acredite, né? Todos nós sabemos que Ele vai encher a terra com a sua glória. Então temos que anelar por isso, temos que esperar esse momento. Tem uma história de uma irmã que trabalhou na China, pouco conhecida, chamada Margaret Barber, em que ela, toda passagem de ano, né, faltando 5, 10 minutos para o ano acabar, ela orava o seguinte: Senhor, ainda falta 5 minutos, dá tempo do Senhor retornar esse ano. Senhor, falta 2 minutos, dá tempo do Senhor retornar esse ano. Porque era o desejo do coração dela que o Senhor retornasse, porque ela entendia que quando o Senhor retornasse, sua glória ia encher todas as coisas, e tudo seria vida, alegria e paz. O segundo ponto que eu queria compartilhar com os irmãos dessa passagem está no versículo 8, que depois daquela experiência, eles levantaram os olhos e não viram nada, só viram Jesus. Moisés, que estava ali no Monte da Transfiguração, ele representa a lei, ele está ligado à lei, representa as nossas obras, ao que nós fazemos, nossa obediência a Deus. Elias, ele foi um dos profetas que mais experimentou milagres e poder de Deus, né? Então ele está ligado àquilo, às manifestações de poder de Deus, aquilo que Deus pode fazer por nós, aos seus milagres. E nós vemos aqui na passagem que o centro do Evangelho, o centro da vida cristã, não é o que fazemos e não são as bênçãos, não são os milagres de Deus, embora não sejam coisas importantes. Mas o centro do Evangelho é Cristo, é o Filho de Deus, é o Filho amado, é o Filho precioso, é o Filho no qual o Pai se deleita. Que nós possamos também, como esses discípulos, tirar os nossos olhos das coisas que nos rodeiam e olharmos para o Filho, focar o nosso Filho, como diz a passagem, levantar os olhos e a ninguém ver, senão a Jesus. Um último ponto dessa passagem é que dos 3 discípulos que subiram para o monte, Pedro, Tiago e João, 2 deles escreveram sobre essa experiência depois. João escreveu sobre isso no primeiro capítulo do seu Evangelho, se não me engano no verso 14, em que ele diz: Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. A que episódio João se referiria? Ele se referia a esse episódio da transfiguração, quando ele viu a glória de Cristo em sua divindade, na manifestação do seu reino.
Pedro também escreve sobre essa experiência. Logo no primeiro capítulo da sua epístola, né? 2 Pedro 1,16, se não me engano, ele diz, né? Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então nós vemos que Pedro e João, eles foram marcados por essa experiência. E isso me faz refletir sobre a gente, sobre mim, sobre a igreja do Senhor nos dias de hoje. Nós temos experimentado a glória do Senhor. O que nós lemos, a teologia que nós absorvemos, as dezenas de pregações que ouvimos tem se transformado em experiência, em desfrute da glória de Cristo. É assim que tem que ser. O nosso desejo por Cristo tem que aumentar cada dia mais, o desejo pela glória de Cristo. As experiências com Cristo têm que nos marcar cada dia mais. Moisés viveu com Deus por muitos anos, viu grandes milagres na libertação do Egito, no deserto, viu a manifestação de Deus na sarça ardente, mas lá para o fim da sua vida ele faz uma oração muito preciosa. Ele diz: Senhor, rogo-te que me mostres sua glória. Que esse seja o nosso desejo, irmãos. Ver a glória de Deus, a glória do Filho e ser impactados por Ele. Deus abençoe os irmãos.